a gente chegou a comentar sobre a sequência de jogos do Palmeiras, eu dizia que esse jogo contra o São Paulo era um jogo complicado, porque tem vários jogos fáceis aí depois. Tem o Avaí também dentro de casa, tem algumas partidas aí que são muito boas pro Palmeiras se distanciar ainda mais. Só que o Piperno, ele discordou de mim. Ele falou, claro que não, São Paulo pro Palmeiras em casa é fácil, vai ganhar. Não dá pra dizer que um clássico é fácil mesmo sendo em casa, né, Vamp? E claro, mesmo tendo o São Paulo nesse mau momento. Eu até apostei com você, né? Nessa até eu ganhei acima, porque você perdeu outra. Eu achava que nessa rodada que ia chegar em menos pontos, não em 10, pelaquela sequência de Santos, um clássico, né? E 2 jogos fora de casa, que foi Atlético Mineiro e Botafogo. Eu achei que o Palmeiras ia tropeçar aí, algum resultado, e o Inter também tinha que fazer sua parte, o Fluminense, né? Que dava ali sempre Inter e Fluminense na segunda colocação. Só que o Palmeiras foi forte. 3 pontos lá em Minas, ganhou do Atlético, ganhou do Botafogo, e chega numa situação hoje mais confortável. Depois do jogo de São Paulo, acho que o adversário mais difícil que ele tem é o Atlético Paranaense, mas o Atlético indo para a Libertadores. Não. Esse jogo é o contrário. Esse jogo vai ser ridículo de fácil. Não, você não tá entendendo o que eu tô falando. É o Atlético, mas o Atlético indo para a Libertadores. Sim, porque o Atlético Paranaense ele vai pegar fora de casa, seria um jogo dificílimo. Ah, não, se tivesse... Só que é o último jogo antes da Libertadores, até os reservas não vão querer jogar. Que vão ficar com medo de se machucar. Os reservas querem jogar também a Libertadores. Já vejo, o campeonato liquidado vai depender só de qual rodada. Agora, Mauro César Pereira, nos últimos 25 jogos do São Paulo, foram 7 vitórias, 7 empates e 11 derrotas. 37,3% de aproveitamento. Isso indo de encontro com o Palmeiras, que possui a maior sequência invicta desse Brasileirão, com 16 jogos, 11 vitórias, 5 empates, 79% de aproveitamento. São momentos bem distintos, né? E é um São Paulo totalmente pressionado, né, Mauro? A gente não sabe se o Rogério vai continuar, se não vai. O Rogério já expôs vários problemas internos do São Paulo, enquanto que o Palmeiras tá voando. Isso faz diferença para resultado de clássico? Como chegam os dois times para esse jogo? Um chega arrebentado, o outro chega na contagem regressiva para ganhar um campeonato brasileiro. Mas acho que em campo isso pode não se refletir, vai depender muito, acho que, do comportamento do São Paulo, né? Se o São Paulo fizer um jogo organizado defensivamente, mais cauteloso, reconhecendo as suas limitações momentâneas e a sua inferioridade em relação ao seu rival, ele pode até criar dificuldade para o Palmeiras. Agora, se tentar fazer um jogo muito franco, vai ser muito difícil para o São Paulo, né? O Palmeiras gosta de jogar com espaço. Se o São Paulo conceder esses espaços, a tendência é tomar um couro. Mas se jogar organizado, defensivamente, negando os espaços, tentando dificultar o Palmeiras naquilo que o Palmeiras gosta de executar melhor, muita atenção na bola parada, que o Palmeiras está muito forte na bola parada, os escanteios, cruzamentos ali de faltas nas imediações da área, sempre muito perigosos, muitos cruzamentos ali na primeira trave ali, que os jogadores do Palmeiras exploram muito bem, é muito bem treinado esse fundamento. Enfim, o São Paulo tem que fazer um jogo de atenção, concentração, mais ou menos como qualquer time da posição de São Paulo na tabela faz em condições normais quando vai jogar contra um dos líderes ou contra um líder disparado, que é o caso específico do Palmeiras. São Paulo tem que visitar o Palmeiras não dentro das ideias normais do Ceni, que gosta de time que faz pressão no campo do adversário, tem a bola. Ele não tem condições de fazer isso nesse momento. Muito difícil, é quase impossível. Então, se o São Paulo admitir para si mesmo as suas limitações momentâneas e fizer um jogo mais cauteloso, ele pode dificultar o Palmeiras, ele pode oferecer resistência. Se tentar fazer um jogo mais franco, vai ser muito difícil. E suportar a pressão inicial, que nós vimos naqueles 4-0 da final estadual, né, do Paulista, e vimos também no jogo da Copa do Brasil, né, que o São Paulo eliminou o Palmeiras depois nos pênaltis, mas com 12 minutos o Palmeiras já tinha o placar de que precisava. O Palmeiras só não se classificou. Aliás, eu vi muita reclamação de arbitragem, eu acho que faltou também, isso falta quase sempre aos clubes aqui no Brasil, né? Uma reflexão sobre por que o Palmeiras não matou aquele jogo antes, porque estava 2-0, o jogo estava à feição. Podia ter feito o terceiro gol, quarto gol, ter liquidado. Ficou ali no 2-0, 2-0, perdeu o pênalti, né? E tomou um gol, de repente, 2-1, foi, não foi pênalti, não foi... Aí ficou essa discussão, mas o Palmeiras teve a oportunidade de liquidar aquele jogo, talvez até no primeiro tempo ainda. Tal foi a sua superioridade, os 2 gols. Porque, lembrando, foi 1-0 São Paulo no Morumbi. Então, quando ele em 12 minutos faz 2-0, ele já virou o placar. Copa do Brasil. Teve chance de fazer mais. O Bruno lembra aqui, perdeu um pênalti com o Rafael Veiga.
Poderia ter feito mais. Acabou não fazendo, ficou naquele placar de 2-0, tomou um gol, permitiu o São Paulo ir para os pênaltis e ali o São Paulo se classificou. Mas o Palmeiras jogou muito melhor do que o São Paulo naquele jogo. Né? A eliminação esconde um pouco a diferença entre as duas equipes daquela oportunidade. Então acho que o São Paulo tem que fazer um jogo totalmente diferente. Não sei se vai ser capaz, e acho que para o Rogério também é um desafio de mostrar a capacidade de montar a sua equipe de uma outra forma, porque é a única maneira que eu, pelo menos, vejo do São Paulo conseguir enfrentar o Palmeiras nessa situação. Jogando fora de casa, torcida única, todo aquele cenário que a gente já conhece aqui do futebol de São Paulo nos clássicos, num momento tão delicado. E o detalhe, né, mesmo o empate não sendo bom, o empate é ruim para o São Paulo em termos de busca de vaga na Copa Libertadores, né? Mas não dá para pensar nisso agora. Eu acho que o São Paulo tem que pensar no seguinte: não perder, não fazer vergonha, não incomodar mais ele e machucar o seu torcedor, e com isso se sair num 0-0, 1-1, não perdeu e tal, não tem nem ferimentos leves. Mas foi ruim na classificação, esquece. Não tomar uma sova do Palmeiras já vai ser lucro para o São Paulo, porque a situação é muito difícil. E o Palmeiras, é óbvio, ele entra para surrar o seu rival. Eu imagino que se o Palmeiras tiver a chance, ele vai meter 2, 3, vai atropelar, vai passar por cima, não vai ter pena, não tem que ter pena, né? De rival não se tem pena, né? Da bola você vai lá e passa por cima, amassa mesmo, que fica para a história. Você consegue a goleada e fica para a história. Então é um jogo muito perigoso para o São Paulo, muito perigoso. Eu digo perigoso no seguinte: se toma uma goleada, se tem uma derrota acachapante, a crise vai atingir níveis muito elevados. Se bobear, até caso do Rogério pediu Pois é, porque aí fica difícil. Então acho que o São Paulo, assim, o jogo é muito pior, muito mais importante para o São Paulo. Para o Palmeiras é uma oportunidade de saborear uma vitória em cima de um rival que, para muitos palmeirenses, o São Paulo é mais rival até do que do Corinthians. Isso é muito comum, né? Em rivalidades que envolvem mais times, né? Em geral, né, o Corinthians, por ter mais torcida, é o grande rival do São Paulino, do palmeirense e do santista. Mas há situações em que alguns palmeirenses, eu conheço vários, assim, que detestam o São Paulo antes de tudo, antes até do Corinthians, e São Paulo tem raiva de estádio, né? Também tem raiva do Palmeiras mais do que do Corinthians. Até, às vezes, é por causa de família, o colega da escola, o pessoal do trabalho, da turma da rua, a turma do futebol. Você, de repente, é palmeirense e convive com vários São Paulinos. Aí, na época que o São Paulo dominava, você era sacaneado, né? Tricampeão brasileiro, campeão mundial até de títulos, né? O São Paulo tem 3 mundiais e o Palmeiras tem a brincadeira que não tem mundial. Aí a coisa se inverte agora. O Palmeiras vai. Então, tem tudo isso. Então, para muitos torcedores do Palmeiras, é uma oportunidade de esfregar as mãos e falar, cara, é a hora de passar o trator em cima. Então, acho que o São Paulo precisa encarar esse jogo como um jogo muito importante. Porque se perder feio, a gente sabe o que vai acontecer. Não sei se o Rogério continua ou não, mas fica ruim para ele, fica ruim para os jogadores. O presidente vai ser mais pressionado, a torcida fica mais revoltada. Porque uma derrota acachapante significa o quê? Matematicamente, o time não vai estar fora da briga pela vaga na Libertadores, mas fica mais distante ainda, óbvio. E ainda tomando uma surra. Então, sei lá, eu acho esse jogo um jogo mais importante para o São Paulo. Para o Palmeiras, assim, ganha. Se ganhar bem, beleza, o torcedor vai saborear, né, a vitória sobre o rival. Se ganhar de 1-0, que seja 3 pontos mais, dá mais um passo para ser campeão, é uma mera questão de tempo a chegada desse título. Não vai ser campeão domingo, matematicamente não é viável, então esse sabor o Palmeiras não poderá ter no domingo. Mas para o São Paulo é um jogo muito sério, muito perigoso, muito perigoso. Uma derrota, lembrando, São Paulo veio de uma derrota para o Botafogo em casa. Né? Uma derrota em casa. Onde foi muito vaiado, torcedores com nariz de palhaço. Pois é, então você imagina o clima, como é que vai ser? O São Paulo tem que tentar encerrar o ano da maneira menos complicada possível, para tentar projetar o ano que vem. Terminar o ano, pelo menos em paz, se é que isso é possível. E uma surra, porque assim, a gente olhando para os times hoje, a gente sabe que a chance é real, né? Agora, Bruno e Vanderlei, qual é a motivação do São Paulo nesse brasileiro? Porque foi o que o Mauro falou. A motivação agora é não dar vexame, é se recuperar depois da derrota na final da Sul-Americana, derrota pro Botafogo em casa. Claro, é o orgulho do São Paulino, inclusive do Rogério, que se levar em uma porrada feia, como disse o Mauro, eu não duvido que ele entregue o cargo. Agora, qual a motivação do São Paulo no brasileiro? Porque a gente fala do São Paulo, ele tá a 8 pontos do G6. Esse ano, para Libertadores, vocês acham que vão quantos? Até o 8º. Até o 8º? Sim. Então o São Paulo, ele tem 40, o América Mineiro 45. Sim. A grande motivação do São Paulo, então, seria chegar até a 8ª posição, porque o Palmeiras, ele tem essa motivação. Porrada no rival, botar de vez a mão na taça do brasileiro, meio que comemorar um título dentro da sua casa com uma vitória contra o rival. Isso é uma motivação. Agora, a motivação do São Paulo, então, no Brasileirão, ainda é a Libertadores.
Em questão assim de matemática, de objetivos na tabela, é isso. Eu falei que vai até o 8º porque entre os 6 primeiros estão todos os finalistas aí de Copas, né? O Flamengo, o Corinthians e o Atlético Paranaense. Então, independente de quem ganhar, Copa do Brasil e a Libertadores, vão abrir mais 2 vagas, né? Então, será isso, né? Até o 8º colocado, uma vaga na pré-Libertadores, né? Isso que o São Paulo pode alcançar. O São Paulo tem um jogo a menos, né? O São Paulo teve um jogo adiado com o Coritiba por causa da final da Sul-Americana. Esse jogo vai ser na próxima quinta-feira, dia 20. Então, com esse jogo a menos, o São Paulo pode encostar nessa questão matemática de vaga em pré-Libertadores. E o que é claro, é muito pouco, né? Pré-Libertadores nem te garante que você vai jogar a fase de grupos da Libertadores, não só porque você tem esses jogos, mas você pegar o histórico. Desde 2017, o Brasil passou a ter 2 times na pré-Libertadores que passou a ter esse formato de 2 mata-matas para um time brasileiro chegar. E aí, desde 2018, né, no segundo ano desse formato, pelo menos um brasileiro é eliminado na pré-Libertadores. De 2018 para cá, nunca os 2 passaram, sempre um caiu e o outro passou. Então, a pré-Libertadores não é aquela baba lá que você só vai fazer 2 confrontos protocolares para confirmar sua vaga. Não, desde 2018 o Brasil nunca passou com seus 2 times da pré. Sempre um foi eliminado e o outro foi para a fase de grupos. Então, também não é fácil, mas é isso, né? E principalmente tentar, assim, terminar dignamente a temporada. Você ganhar um clássico do Palmeiras, mesmo que não mude tanto, mesmo que o São Paulo daqui a pouco não consiga chegar nessa pré-Libertadores, você ganhar um clássico do Palmeiras no Allianz Parque, pelo menos por um tempo te dá um sossego, te dá um pouco de paz, te dá certa dignidade aí pro fim da temporada. O São Paulo, nas 2 vezes que jogou esse ano lá, perdeu. Aí tem gente que vai dizer, e é verdade, assim, o Palmeiras perdeu 5 jogos só no ano, tirando o Mundial de Clubes. E 2 desses 5 jogos foram contra o São Paulo. São Paulo ganhou 2 vezes do Palmeiras já esse ano. As 2 no Morumbi, mas também o Palmeiras foi lá no Morumbi 4 vezes, perdeu 2 e ganhou 2, também foi lá e ganhou 2 vezes. Então é claro que o Palmeiras é favorito. E acho que o São Paulo vai ter que se defender melhor, concordo com o que o Mauro falou. E até eu imagino que ele vai voltar a jogar com 3 zagueiros, porque o São Paulo não tem contra-ataque. O São Paulo tem um time lento, o elenco é lento. Os únicos que têm alguma velocidade para puxar contra-ataque são os alas. Então eu acho que ele vai meter 3 zagueiros para ter contra-ataque com o Igor Vinícius e com o Reinaldo, que são os caras que podem puxar, pelo menos tirar o time de trás, ter um pouco de velocidade para usar o contra-ataque. O Bruno Vanderlei, ele lembrou, São Paulo e Palmeiras nesse ano são 4 vitórias do Palmeiras e 2 do São Paulo. Querendo ou não, tem um certo equilíbrio nesse confronto. E lembrando que o São Paulo eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil. Ou seja, o Rogério Ceni, ele sabe como enfrentar o Abel Ferreira e vice-versa, porque a gente tem geralmente o Palmeiras com uma hegemonia nos clássicos e contra o São Paulo não é bem assim. Boa tarde a todos. Eu acho que essa estatística, ela é verdadeira, mas ela é irreal. Né? É irreal. E também acho que não é o confronto entre Abel Ferreira e Rogério Ceni, porque também é desigual, né? O que um tem e que o outro tem para utilizar. A gente tem que levar isso tudo em conta. Quando a gente coloca sobre a mesa o tema rivalidade, muita gente acha que é abordar de forma poética isso. Há rivalidade, existe a rivalidade, ela é viva, acontece no dia a dia, ela é alimentada no dia a dia. Esse jogo de domingo às 4 da tarde, Palmeiras e São Paulo, eu concordo, é extremamente importante, mais importante para o São Paulo. O São Paulo não pode perder. O São Paulo, claro, se ganhar, não é nenhum gênio da lâmpada, é ótimo, serão 3 pontos, mas não pode tomar nem uma pancada. Porque está em jogo a rivalidade. O torcedor do São Paulo mais lúcido sabe que o time não pode pretender voos mais altos. Está muito claro isso. O Palmeiras já ganhou o Campeonato Brasileiro, será o campeão brasileiro. Mas para o Palmeiras não é nada legal tomar a pancada do São Paulo dentro de casa, alguns dias antes de colocar oficialmente a faixa de campeão brasileiro. Então, está completo, não tem problemas, essa coisa toda. Se faltar um jogador, tem como substituir mais ou menos a altura. Vai jogar em casa, casa cheia, contra um arquirrival que a torcida quer que ele dance cada vez mais. É arquirrival, é vizinho, aliás, tem até essa coincidência, é vizinho de muro.
né? Então é isso, é muito importante para o Palmeiras, muito importante, mas muito, esse muito que eu coloco bastante uso aí, como costuma usar o Asmar, muito para o São Paulo. E será um sucesso para o São Paulo se ele não perder. Empate, ótimo para o São Paulo. Ah, mas ele vai resolver o problema de classificação. Essa é uma outra conversa. Vamos conversar na segunda-feira. Não perdeu para o Palmeiras, o campeão brasileiro. Então é isso que deve passar na cabeça do mais lúcido torcedor de São Paulo.